Então, o título do trabalho é Uma análise sobre questões sociais, militarismo brasileiro, imperialismo germânico em Canaã de Graça Aranha, por Marco Antônio Teres Muniz e João Vitor Xandô. Isso, é nosso trabalho, né, para a disciplina de cultura e literatura brasileira, né? Pode passar o primeiro slide. Então, nós vamos falar um pouco sobre o autor, né, Graça Aranha. Nós vamos falar também sobre fazer a introdução à obra, né, o contexto da obra, né, falar um pouco sobre as questões sociais e falar um pouco sobre o militarismo, né, dentro da obra e as filosofias políticas que são abordadas, né? E por fim, as considerações finais. Pode passar. Iniciando pela introdução da obra, ela foi publicada pela primeira vez em 1902, pela bandeira do pré-modernismo, com influências do realismo e simbolismo. O realismo aparece mais nessa parte que o autor critica muito dos problemas, ele vai abordar muito da corrupção de dentro da sociedade em que ele se encontrava, e o simbolismo ele aparece muito mais representado nas descrições que ele faz do ambiente, uma experiência sinestésica, como ele cria essas imagens, quase pinturas em cada descrição. O romance ele também pode ser considerado um romance tese, porque ele aborda toda essa história para trazer discussões filosóficas e políticas. Ele também apresenta várias características nacionalistas e regionalistas que colocam o país, na verdade, pela visão do imigrante, de uma forma bastante negativa. Pode passar. Sobre o autor, o José Pereira de Graça Aranha, ele é formado em Direito, ele atuou como juiz em Porto do Cachoeiro, lá por 1890, que é onde se passa a maior parte da obra, e também, antes disso, ele atuava como embaixador no exterior, se eu não me engano. Então, ele teve bastante contato com todas as correntes filosóficas e políticas. Ele rompe com a Academia Brasileira de Letras em favor do movimento modernista e se torna um precursor da Semana de Arte Moderna, em 1922. Pode passar. A obra ela vai retratar, então, essa vivência do interior do Espírito Santo no fim do século XIX e o povo que vivia lá. Ela se alicerça nas ideias que estavam em voga no Brasil e na Europa, como eu já falei, que seriam mais predominantemente o cientificismo, o darwinismo social e imperialismo. Ela traz problemáticas de raça, cultura e dominação, tanto das raças oprimidas quanto a mulher, e traz esses retratos regionalistas e nacionalistas que eu também já tinha comentado de uma forma mais negativista, da visão do imigrante do Brasil. Pode passar. A primeira questão social, e uma das mais predominantes, é da imigração europeia e o efeito que ela teve nessa virada do século para as populações recém-libertas de negros, que o Brasil ele tinha iniciado várias políticas de imigração que tinham intenção de certa forma, embranquecer o Brasil, e nessa cena deixa bem claro ali no finalzinho que o governo não fez nada por brasileiro, só pune por alemão. Ele só tinha subsídios, só dava terra, só dava benefícios para os imigrantes que estavam vindo. Até mais ou menos 1902, esse processo. Pode passar. Outro conflito que aparece muito marcado na obra é a violência contra a mulher, principalmente na figura de Maria, que ela é oprimida e explorada por praticamente o livro todo. Ela passa por várias tragédias, inclusive uma perda grotesca de um filho no meio da rua. Então, essa perda do bebê, eles acusam ela de ter matado e tratam ela de uma forma bárbara, com esse fora, maluca fora, repetido várias vezes num grande berreiro, que ela tem que fugir de uma forma que a coloca numa posição quase de animal, que homens e cães a perseguem em alguns momentos, raivosos e ululantes. Pode passar. A obra, né, ela também traz os retratos xenofóbicos, né, da questão da visão do europeu e do brasileiro, né. O Mikau e o Lenz, eles são imigrantes alemães, né, e eles são de classe média, né, alta, né, eles têm poder aquisitivo,
E quando eles estão ali no Espírito Santo, né, no Porto do Cachoeiro, em determinada cena, a gente separou muito interessante, né? Vem homens trabalhadores, né, imigrantes alemães voltando da roça, né? E quando eles olham aqueles homens, né, olha o que eles pensam, né? Homens com pulso de ferro, torso hercúleo, barbas avermelhadas, de um azul de abismo, né? Então eles trazem essa visão do trabalhador alemão, né, como o homem forte, né, quase uma visão de Deus grego, né, daqueles homens trabalhadores. E no meio deles havia um único brasileiro, né, um único brasileiro que estava ali no meio deles, né, do trabalho da roça. E quando eles olham para aquele brasileiro, a visão deles é totalmente diferente. Ali ele diz: havia um mulato que entre eles se destacava. Tinha a cara mascarada pelas bexigas, né, o sarampo, era bronzeado, dentes agudos de serra e tomava a aparência de um sátiro maligno. Né? Então aqui a gente tem um contraste da visão do brasileiro, que é uma visão pessimista, né, quando eles olham para o brasileiro. E não apenas nessa parte, mas em toda a obra, né, tudo que se refere, né, à cultura brasileira, ao Brasil, né, é tratado como pessimista, né, com simbolismos pessimistas. Pode passar o slide. Na obra também é retratado a síndrome de vira-lata, né? O que é a síndrome de vira-lata? É desvalorizar o nacional, né? E vanglorizar de fora o que é europeu, né? No caso da obra, né? Então a gente percebe que todos os personagens que são brasileiros nativos, eles veem os imigrantes, né, alemães que estão vindo para o Brasil como né, superior, que veio para salvar o Brasil, né? Então aqui no caso nós temos exemplos do Felicíssimo, que ele é um agrimensor cearense, em Cachoeiro, e o Paulo Maciel, que ele é um magistrado ali da região, né? Ele é brasileiro também. E olha que interessante o discurso deles, né? O Felicíssimo ele diz assim: esses alemães têm olho, se fossem brasileiros, estava tudo arrebentado. Então ele está referindo às pessoas do Brasil, né? Que os alemães estão vindo para fazer com que essa terra cresça, se desenvolva. Porque se depender de brasileiro, né, não funciona, porque brasileiro não trabalha, brasileiro não faz as coisas certas. E o Paulo também traz essa visão, né? Que diferença em viajar nas terras cultivadas por brasileiros? Só desleixo, abandono e com a relaxação a tristeza e a miséria. Né? Então, essa visão de que o brasileiro nativo, ele não tem condições, né? Ele não consegue ver, né, o Brasil como uma grande nação. Pode passar o slide. Também o contexto político na obra, né, se passa na Primeira República, né, República das Oligarquias, né, do Brasil, e é muito forte o coronelismo, né, que é a questão, né, do interior do Brasil, né, onde os coronéis dominavam as regiões, e era muito explícito nessa época a questão da corrupção, né, e dos políticos naquela região, que todo mundo já sabe da questão do voto de cabresto, né, e o uso, né, de autoridade. E isso é muito retratado no Felicíssimo, né, que ele é envolvido nessa questão dos jogos políticos da região. Vou passar o slide. Não apenas o Felicíssimo, mas todos os funcionários públicos, né, ali retratados no Porto do Cachoeiro, eles são retratados como corruptos e de abuso de autoridade, né? E no caso, nós temos uma cena, uma imigrante alemã, ela vai até o juizado, né, do Cachoeiro, e olha que interessante o que acontece quando ela fala com o juiz, né? O juiz pergunta: quantos pés de café tem a sua colônia? E ela responde: 500. Só não minta se não temos conversa no cachoeiro. Mas, senhor, pode ser que tenha mais ou menos, não contei um por um. Meu defunto marido avaliava em 400. Eu plantei uns 100 nestes 2 anos. Bem, eu arredondo a si. E calado, sem nada dizer a interessado, além de tudo, não sabia ler português, escreveu 1.500 pés de café. Então, é o retrato mais explícito do abuso de autoridade, né, daquela região, né, porque o juiz ele se aproveitou que a mulher ela não sabia português para fazer com que pagasse muito mais do que ela deveria pagar. Pode passar o slide.
E agora a questão do militarismo na obra, né? A gente falou, o Brasil estava, né, num governo militar, né, República Velha. E o que aconteceu, o que está acontecendo na Alemanha, né, fez com que os imigrantes trouxessem um pensamento que estava na época para o Brasil, né, que era um pensamento imperialista germânico, né. A Alemanha estava no período do imperialismo, né? O pensamento ele vai gerar o nazismo dali 30 anos, né? E esse pensamento, né, os primórdios do fascismo, a questão, né, do pensamento da soberania alemã, né? E os imigrantes alemães, né, muitos deles, né, no caso os personagens principais, o Milkai e o Lenz, trazem essa filosofia para o Brasil. Pode passar o slide. Então, aqui nós fizemos uma análise bem breve das principais concepções do Milkau e Lentz. O Milkau, ele vem mais carregado com esse pensamento eugenista e imperialista mais para o conservadorismo. Ele acredita na convivência de raças, de certa forma, e um amor e equilíbrio que gerariam a Terra Prometida. Esse amor e equilíbrio que ele menciona no livro não é um amor de paixão, de respeito, é mais uma questão de aceitar a posição que você tem na sociedade e aceitar a dominação daquele que veio para te libertar, para te trazer cultura, que mais para frente a gente tem uma frase que ilustra muito bem isso. E o Lynx, né, o outro personagem, ele também tem esse pensamento, né? E a gente colocou dele de pré-nazista. Por quê? Porque eles estão na virada do século XIX para o XX, então o nazismo ainda não existe. Mas a visão deles, a gente vai mostrar um exemplo para frente, a gente vê que é praticamente o nazismo, né, alemão. Então ele tem essa visão de eliminação de raças inferiores e de que a guerra e a conquista geram a Terra Prometida, né, a sociedade ideal, que na visão dele é a sociedade alemã. Pode passar. Aqui a frase que eu tinha comentado. Ele acredita que as raças civilizam-se pela fusão, no encontro de uma raça adiantada com as virgens selvagens, e nesse trecho retrata muito bem que ele ainda tem aquela concepção de uma raça dominadora, de uma raça que é melhor que as outras, de uma raça que traz cultura para as outras. E logo em seguida ele vai mencionar que cada raça terá a sua vez, como se fosse o papel dessa raça dominante de dar a vez para uma dominada. E o Lenz, ele é muito mais extremista, né? Olha o que ele diz quando ele está conversando com o Milkau. Não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes resulte uma raça sobre que se possa dizer a civilização. Será sempre uma cultura inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas e quedas. Enquanto não se eliminar a raça que é o produto de tal fusão, a civilização será sempre um misterioso artifício, todos os minutos rotos pelo sensualismo, pela bestialidade e pelo servilismo e tudo negro. Olha, né, é uma visão muito extremista com a do Cal, que o Lenz tem, é uma visão eugenista, né, de superioridade. Pode passar o slide. E nas nossas considerações finais, então, né, a gente trouxe que é muito, muito interessante essa abordagem dos temas sociais e da filosofia discutida na obra, né, do imperialismo, né, que é visto nos personagens principais que são alemães, e que Canaã, ela não se refere apenas, né, à questão do Brasil, né, que os imigrantes alemães estavam vindo para o Brasil buscando uma qualidade de vida melhor, né, mas também porque o Milkau e Lenz, eles discutem o que é a sociedade ideal, né, a sociedade perfeita, e trazem a visão deles, né, um com uma visão mais elitista, né, um pouco mais liberal, e o outro uma visão extremista, né, do que seria a sociedade ideal. Trazendo então um retrato, né, de Brasil e da cultura brasileira negativa, como a gente viu, né, do Brasil sempre retratado como inferior, né, à Alemanha, e trazendo essa abordagem histórica do Brasil do final do século XIX. Ali está 14, mas era para ser 19, ok? Próximo slide. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. No próximo slide está as nossas referências, né, do nosso trabalho.
E a gente agradece a atenção de todos. Bom, parabéns, né? Eu acho que ficou muito... Eu gostei muito desse trabalho que vocês fizeram, né? Estão de parabéns pela pesquisa, né? Pelo empenho. Quando a gente discutiu em sala de aula, a gente viu, né, quanto esse trabalho é atual, né? Quanto essa discussão, né, é atual, né? Meninos, parabéns, Marcos, João, né? Regina, pela orientação. Tem muitos elogios e muitos comentários, né? Eu pessoalmente me concordo bastante com a Jaque, comentário ali de, né, não só de se sentir tocada pela forma como, né, do tema que vocês escolheram, pela forma como vocês conduziram, assim, e eu queria saber como, se vocês têm acompanhado os processos de migração em massa, né, que a gente tem, né, de fluxo migratório, de migração forçada nesses últimos anos, e como que vocês veem uma relação com essa obra, ou de que maneira a gente pode pensar nesses discursos tão importantes que vocês trazem ali para pensar nas questões que a gente tem vivido hoje, né? Não sei se faz sentido essa pergunta para vocês. Faz. Tá. É interessante que Milkau e Lenz, eles imigrantes alemães que vêm para o Brasil, não são pobres, né? Eles são de elite, né? Eles viviam na Alemanha bem, né? Mas não é um retrato do que acontecia de verdade, né? A gente sabe que os alemães que vieram para o Brasil, a maioria eram pobres, né? Assim como última opção de ter uma vida melhor, né? Contanto que a gente vê ali na cena em que o juiz abusa, né, da autoridade com aquela alemã, ela não sabia nada de português, né? E ele, sabendo disso, se aproveitou e fez com que ela pagasse mais 1.000 do que ela devia, né? E ela não sabia o que estava acontecendo ali, né? A gente vê que acontece muito disso hoje, de imigrantes que vão para outros países, que vêm para o Brasil, sem saber de nada da cultura, de nada como funciona, né, a sociedade. Então a gente achou muito parecido, né? Apesar de ser outra época, é completamente ligado ao que acontece hoje. Eu lembro que na aula, né, quando vocês apresentaram o trabalho, a gente até discutiu a diferença, né, dessa onda migratória que a gente tem hoje, né? Quer dizer, hoje a gente tem esse êxodo de pessoas que têm que deixar as suas terras, as suas casas, os seus países, por uma conjuntura terrível, né, que é a guerra, né, que são as perseguições políticas, né? E naquela época você tem um outro tipo de imigrante que, na verdade, ele também compra uma imagem que foi vendida sobre o Brasil, né? Que o Brasil era realmente essa terra prometida, né? Que eles iam vir aqui, ter terras e trabalhar e ganhar muito dinheiro. E a vida desse imigrante também foi muito difícil, né? Quer dizer, eles sofreram muito quando eles chegaram aqui também, principalmente pelas condições que eles encontraram de moradia, de trabalho, né, e tudo mais. Então, a gente tem dois extremos, na verdade, mas eu acho que o que fica no trabalho de vocês é essa conotação da supremacia, né, que quer dizer, você tem um povo que vem para a nossa terra, ele encontra, né, os nativos, mas os nativos, eles estão muito diferentes, né, vamos dizer assim, das realidades que eles deixaram lá atrás, né? É mais ou menos um segundo processo de colonização, né, se a gente for pensar, né, como a gente discutiu na sala de aula. Verdade. Né? Mais outra coisa? Não, acho que tem um comentário da Maria ali, eu vou ler para vocês, que não é uma pergunta, mas pode ser uma pergunta-comentário, talvez, que ela falou que acha interessante como o Lenz, ele rechaça tanto os nativos de um país para o qual ele mesmo escolheu, né, como imigrante. Ela diz assim, não sei se eu estou errada na minha colocação, né, daí talvez vocês possam comentar um pouquinho sobre isso. Então ali o Lenz, ele tem a visão de completamente eugenista, né? Ele acha que negro é inferior, né? Essa questão de que a raça superior é branca, é alemã. A gente até falou ali no trabalho, né? 30 anos depois da publicação da obra, é justamente esse pensamento que vai gerar um nazismo na Alemanha, né? Pensamento de raça ariana, né? A gente já estudou em história.
né? E entre ele tá no Brasil, ele tem esse pensamento, justamente, né, como o professor falou, porque foi vendida essa imagem, né, do Brasil como um lugar para você se enriquecer, né? Então ele não estava no Brasil por causa do povo que estava ali, ele veio para o Brasil por causa das terras, né, para enriquecer. É. É como a gente fala, né? Você tem uma outra concepção, né? Sim. Mas eu acho que essa crítica que eles trazem para o povo que eles encontram aqui, né, Jennifer, é uma crítica que até hoje a gente recebe, né, na verdade, né? Sim. Infelizmente, né? Com certeza. Então, tem uma imagem ainda do brasileiro que é extremamente desfavorável, né? Meninos, parabéns de novo pelo trabalho de vocês, né, Marcos, João, acho que é um tema bastante espinhoso, né, bastante difícil, porque mexe com discursos nossos também, né, a gente se coloca ideologicamente também nesses discursos, dos quais a gente precisa também se olhar, né, então, assim como as questões de racismo, né, somos todos racistas, e quando a gente olha para isso e tenta, talvez, olhar de frente mais, talvez a gente tenha um começo aí de alguma reviravolta no processo, né? Eu queria fazer um convite para vocês de, talvez, semestre que vem, não sei se quiserem, trabalhar um pouco com os alunos do PFOL, acho que, de alguma maneira, dialoga com o trabalho que vocês fizeram agora, de um pouco, talvez cruzar, né, essas narrativas da obra com narrativas reais, e, enfim, se vocês tiverem interesse no tema, de repente expandir, né, conhecendo essas pessoas por trás dessas histórias, né.